31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que ele defendia que precisavam reformar a igreja. E ele foi condenado, fugiu para um castelo e em 1523, 21 ou 23, esteve refugiado nesse castelo, porque a sua cabeça ficou em prêmio. Ele foi declarado herege e iria morrer. Então ele foi raptado pelos seus próprios amigos, escondido no castelo. E nesse castelo ele começou a fazer o trabalho da tradução da Bíblia, que só tinha em latim e no grego, para o alemão, que era a língua do povo. E ali ele ficou 3 anos escondido naquele castelo e tomou o codinome de Cavaleiro Jorge. Tomou o codinome para ninguém poder identificá-lo. E durante 3 anos ele esteve traduzindo a Bíblia do grego e do latim para o alemão. Quando ele terminou seu trabalho, ele distribuiu a Bíblia em alemão por toda a Alemanha. E o seu texto da Bíblia, junto com a estrutura de educação para crianças, que ele criou junto com seu colega teólogo Philipp Melanchthon, é usada na Alemanha até os dias atuais. Tamanha proficiência e a profundidade daquilo que ele fez. E o alemão, o vernáculo que ele utilizou, era o alemão do povo, falado entre o povo. Então essa Bíblia é usada até hoje em alemão, na Alemanha, e toda a base da língua que ele colocou ali há mais de 500 anos é usado na Alemanha até os dias de hoje. E foi nesse castelo, durante essa tradução, que Martinho Lutero compôs Castelo Forte é o Nosso Deus. Olha que história bonita. Que história rica, e essa é a história da nossa tradição protestante, tradição cristã, que nós precisamos valorizar, que nós precisamos amar. Você pode dizer amém por isso? Amém. Graças a Deus. Que bom que estamos aqui nessa noite juntos. O Abimael falou de amanhã, do dia da oração, que a gente possa estar orando juntos aí com os nossos intercessores. Também que no dia 29 a gente possa estar aproveitando esse PFC, encerramento da comunhão. Não sei se virei, não sei, ainda estou decidindo. O Rodrigo me perguntou se eu venho. Eu não sei se eu vou ficar gripado nesse dia, vai ter que ver o tempo, vai depender de quem vence. Se o time de verde vencer, eu acho que eu vou estar muito bem de saúde. Brincadeira, irmãos, estaremos juntos aqui para brincar, rir, torcer, e eu vou estar aqui torcendo com os irmãos. Não sei por qual time, mas mas estaremos aqui torcendo. E no dia 8, irmãos, próximo sábado, nós temos o quê? O passeio da MCM. Marivone, qual é o horário? Às 7? Às 7 da manhã, mulherada aqui presente, para partir todas as mulheres juntas para esse passeio. Vai ser um tempo especial, vai ser muito bom. O único homem que está autorizado aí é o Pedro. O resto, né? Os homens ficarão em casa preparando a janta, preparando a casa, arrumando a casa para suas esposas. Amém, minhas irmãs? Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Acabaram de cantar aqui, Castelo. O que aconteceu agora? Tá falhando a garganta agora? Só o castelo que é forte, né? Quero ver a casa lá, tem que deixar forte também. Irmãos, brincadeiras à parte, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós estamos estudando toda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje pela manhã nós estudamos boa parte do capítulo 11. Mas nós pulamos um capítulo que era o capítulo 10. E agora à noite eu quero retornar só a primeira parte desse capítulo. E eu quero conversar com você sobre resistindo às tentações. Ou resistindo o dia mau. O apóstolo Paulo vai chegar agora no capítulo 10 da carta aos Coríntios. E ele está falando no capítulo 8, 9, 10 sobre a liberdade cristã. Como nós podemos exercer uma vida livre em Cristo sem cair em pecado, sem errar o alvo. O que é a liberdade
e o que é libertinagem. O que é liberdade e o que foge dessa liberdade em Cristo Jesus. Ele trabalhou muito isso no capítulo 8. Principalmente porque havia no contexto da cidade de Corinto templos a muitos deuses. E você que está frequentando aqui todo domingo de manhã e ouvindo a série de mensagens, você já sabe que havia o templo a deusa Afrodite, Apolo. Mulheres vendiam seus corpos no templo da deusa Afrodite, recebiam espíritos e falavam oráculos para os homens. E até por isso Paulo tem muita preocupação no capítulo 11, que as mulheres não se pareçam com aquelas do templo de Afrodite. As mulheres do templo de Afrodite raspavam a sua cabeça, andavam de cabeça descobertas, e no capítulo 11 Paulo vai falar sobre a mulher não raspar a sua cabeça, usar um véu no templo. Isso tem muito a ver com o contexto da cidade, mas mais à frente a gente vai trabalhar um pouco mais isso. E agora nós estamos no capítulo 10, e por causa dos ídolos que tinham naquela cidade, e de um ídolo que ele recebia carnes, sacrifícios no seu templo, essas carnes nem todas eram sacrificadas, muitas eram entregues no mercado para ser vendidas, e os cristãos estavam comprando essa carne para comer no jantar. Então estava tendo uma disputa ali, nós podemos comer carnes sacrificadas a ídolos ou não? Nós falamos isso lá no capítulo 8. E agora nós chegamos no capítulo 10, onde Paulo vai pegar o exemplo do antigo Israel, vai pegar o exemplo do povo de Israel no deserto e vai falar sobre aquilo que faz um crente cair, aquilo que faz um crente pecar. E ele vai nos ensinar como resistir às tentações do nosso coração, as tentações com que o diabo nos tenta para a gente pecar contra o nosso Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim o texto da palavra do Senhor: não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar a todo tipo de pecado, como está em Êxodo 32, 6. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil pessoas. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que o julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados para além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra. Cremos que diante de nós está sendo lida aquilo que é a Tua vontade para a Tua igreja. Por isso, ministra os nossos corações. Fala com a Tua igreja nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, no capítulo 11, que nós já estudamos hoje de manhã, Paulo vai trabalhar com ela a questão da ceia e do batismo. E alguns cristãos, nesse contexto, por já serem batizados nas águas e por participarem da ceia,
eles entendiam que eles eram fortes o suficientes para não ser tentado. Bem, eu sou membro de carteirinha da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Meu número de membro, eu ia brincar e ia falar que era o 666, mas é melhor não falar esse número, né? 777, alguém soprou aí. Perfeição, 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 né, irmão? Eu tomo ceia todo domingo. Eu fui batizado aqui nesse tanque. Eu sou um membro de uma igreja. Logo, impossível eu cair em tentação. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Eles estavam caindo em imoralidade sexual. Lá no capítulo 6 nós falamos disso. Eles estavam com um casamento desestruturado, nós falamos no capítulo 7. E eles agora estavam comendo comida sacrificada a ídolos, como diz no 8 e no 10, mais adiante a gente vai ler isso. Eles estavam se dando a todo tipo de pecado, escandalizando aqueles que eram mais fracos na fé, como Paulo diz no 8, dando mau testemunho para os de fora, mas eles diziam assim: nós somos crentes porque somos batizados e tomamos ceia. E Paulo vai alertar sobre tentações que existem no coração humano, e tentações que existem no coração de crentes, lavados, redimidos, batizados, que participam da ceia, mas que precisam vigiar para continuar de pé. Então Paulo está falando comigo e com você nessa noite, ou o Espírito Santo está conversando com você que é crente, comigo, sobre tentações que rondam o nosso coração. E para falar dessas tentações, ele vai ao exemplo lá de Moisés e do povo de Israel no deserto, e ele faz uma paráfrase, uma comparação que eu acho muito curiosa. Ele diz assim: pela nuvem e pelo mar eles foram batizados. Olha só que interessante. Houve na linguagem paulina um batismo no Antigo Testamento, entre aspas. Que batismo era esse? Pela nuvem da glória de Deus e pelo mar que eles passaram, eles deixaram o passado para trás. Eles deixaram o Egito para trás, eles deixaram o mundo para trás para viver uma novidade de vida. É o que Paulo está falando. Pela nuvem e pelo mar eles foram batizados. Porque o Egito é o símbolo do mundo, o Egito é o símbolo do nosso pecado, da velha vida, do nosso velho eu. E quando nós somos derramados ou mergulhados nessas águas aqui e imergimos, nós voltamos com um novo homem vivendo em nós. O velho homem morre e agora nós somos uma pessoa em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim como nós somos batizados, os israelitas foram batizados na nuvem e no mar. Eles morreram para o Egito e agora viviam um propósito que Deus trazia a eles através do seu profeta Moisés. Então, pera lá, eles eram pessoas que viviam em novidade de vida. E Paulo ainda vai aprofundar essa paráfrase. Ele diz assim: e todos eles participavam de uma ceia, todos eles tinham um alimento espiritual e beberam da bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual, e essa era Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: além deles terem morrido para o Egito, para o velho mundo, agora na caminhada cristã no deserto, ou na caminhada israelita, no caso aqui, eles comiam também de uma comunhão. Assim como nós ceamos aqui, Paulo está fazendo uma paráfrase, e ele diz: olha, eles também tinham a ceia deles. Que ceia era essa? A água que saiu da rocha, os pássaros que caíam do céu e eles se alimentavam, ou o maná que caiu do céu. O que Deus deu a eles de comer, o que Deus deu a eles de beber, era Cristo, e isso também era ceia. Então Paulo está nos dizendo aqui, logo de início, que Deus nos traz toda a provisão que nós precisamos, principalmente as provisões espirituais. E nós por vezes dizemos assim: eu não vou conseguir suportar nenhuma tentação. E agora nós vamos começar a falar dessas tentações. Se você é cristão, batizado e participa da ceia do Senhor, Paulo vai começar a nos alertar que o nosso coração é enganoso e pode cair em tentação. É por isso que o tema dessa mensagem hoje é resistindo às tentações. E até agora tudo que eu falei para você foi introdução e contextualização. Agora Paulo vai começar a falar de algumas coisas que aconteceram. Versículo 6.
Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do bezerro de ouro. Paulo está dizendo que quando Moisés subiu no monte, quando ele desceu, muitos do povo de Israel estavam se dando a bebida, a comida, é isso que o texto do Êxodo diz, e a todo tipo de pecado. O que Paulo está nos alertando nessa noite aqui? Que nós precisamos tomar cuidado com a idolatria que existe no nosso coração. Todos nós somos tentados naquilo que nós pensamos ser mais fortes. Todos nós somos tentados naquilo que pensamos ser mais poderosos. Não, isso aqui nunca vai me ocorrer. Isso pode ser para o irmão mais fraco da fé, isso pode ser para alguém que está mais vulnerável, isso pode ser para alguém que está mais distante, mas eu não. Idolatria no coração. Quando nós começamos a depender mais da nossa potência do que da graça de Deus, nós estamos no risco muito certo ou muito próximo de idolatrar a nossa santidade ou a nossa força. Por isso que Jesus disse assim: maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço. Estava falando do outro? Sim, mas também do próprio homem. Meu irmão, em nome de Jesus, escute a palavra do Senhor para o teu coração. Não pense que você jogando na bet, apostando no time de futebol, não sei por que Elizabeth riu, não entendi. Não pense você que por você ser cristão e ser morada do Espírito Santo, que Satanás não vai fazer você gastar todo o seu salário e a renda da sua família nesse negócio de jogatina. Não, pastor, é só R$20, só R$30, eu sempre ganho, eu ganho mais do que eu perco. E daqui a pouco está perdendo renda, está perdendo família, está perdendo esposa, está perdendo filho, está perdendo emprego. Por quê? Porque está mergulhado no vício da jogatina. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, não brinque com o pecado, não pense que a pornografia, que começa com uma série de televisão, mostrando nudez, mostrando uma cena de sexo, está assistindo lá uma série naquela plataforma de filmes, de repente aparece uma cena de nudez, e aquilo vai tentando no teu coração, meu coração, para você daqui a pouco, quando a sua esposa ou seu marido estiver dormindo, entrar num site, daqui a pouco você está vendo filme, está conversando com pessoas, quando vê você está mergulhado em todo tipo de pornografia, em todo tipo de pecado. Sabe por quê? Porque os pecados começam com pequenas doses. A tentação nunca começa grande. Satanás nunca aparece na nossa porta com um tridente, 2 chifres muito grandes, um fogo saindo do inferno dizendo assim: prazer, eu sou o Satanás. Não, Satanás aparece no nosso Instagram dizendo: oi, sumido. São pequenas situações da vida que fazem a gente pensar que nós podemos resistir, e quando vê, nós já estamos muito perto do pecado. Então, apesar da gente falar com um tom de brincadeira, é uma noite onde a palavra do Senhor nos leva ao despertamento. E que despertamento é esse? A tirar das nossas vidas, irmãos, pequenos pecados que nós chamamos de pecados de estimação. Sabe aquele pecado que não faz mal a ninguém? Pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém. Isso aqui é uma situação minha. Eu só fumo uma maconha, não faz mal. Eu só fumo um cigarro, não faço mal a ninguém. Eu só bebo um pouquinho de álcool, eu não estou fazendo mal a ninguém. E talvez esse mal a ninguém seja a brecha para você entrar numa vida de vício, numa vida de destruição, daqui a pouco um caos dentro da sua casa e você destruiu a sua família. Então a palavra do Senhor está nos alertando a prestar atenção
no exemplo do povo de Israel no deserto. E eu quero dar um passo atrás aqui, eu estou falando da idolatria do coração, mas eu quero falar de uma outra tentação que havia no coração deles. Eles eram apegados ao Egito. O que o Senhor disse quando Moisés deu uma machadada, uma madeirada na rocha? O que o Senhor disse para Moisés? Nem este povo, nem você vai entrar na terra prometida. Ouça uma palavra para o seu coração nessa noite. O amor ao mundo, o amor às velhas obras, nos impedem de viver as promessas que Deus tem para a nossa vida. O amor ao passado, o amor ao velho eu, nos impedem de viver os propósitos e as promessas que Deus tem adiante. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus não se brinca, não é o que Paulo disse aos Gálatas, de Deus não se zomba. Deus não permite que a sua santidade esteja próxima ao pecado da imundícia. Quando o povo de Israel era apegado ao Egito, queria viver no passado, as cebolas do Egito eram melhores, as casas do Egito eram melhores, o Senhor então disse, então é melhor que uma geração morra, para que uma nova geração, com o coração convertido, viva as promessas que eu tenho para esse povo. Sabe o que pode fazer com que essa igreja não viva as promessas que Deus tem para ela? É nós termos o coração preso ao passado e ao Egito. É nós termos o coração como cristãos preso às velhas práticas, às velhas vidas que nós um dia tivemos e que confessamos aqui que nós estávamos agora morrendo em Cristo Jesus. Quando nós somos apegados a pequenos pecados, quando nós somos apegados a pecados de estimação, há pecados que ninguém está vendo, mas o Senhor que contempla todas as coisas, vê o nosso coração. Esses pecados podem fazer com que a gente morra no deserto e não viva as promessas que Deus tem para nós. Isso é muito importante. É o Senhor quem está falando a nós nessa noite. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem mais para essa igreja, oh glória a Deus. Deus tem mais para as nossas vidas. Como nós cantamos aqui, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de sonhos para a nossa vida. Deus tem mais para cada um de nós, Deus tem mais para a sua família, meu irmão. Você pode dizer amém aí bem forte. Mas os projetos de Deus estão contrários ao projeto do Egito. Os projetos do reino de Deus são contrários aos projetos do reino de Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus, ou servirá a Mamon. Mas eles estavam apegados ao passado, presos no pecado, escondendo em seu coração o desejo de voltar para o Egito. Olha o que Paulo fala um texto muito forte, versículo 5, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Meu Deus do céu. Esse Deus só love. Você já ouviu um Deus só love aí? Está sendo pregado por aí? Jesus, só love. Não está tão parecido com o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de graça, mas é um Deus sério. É um Deus sério que diz assim, se você deixar a sua velha vida, se você deixar o Egito para trás, se você tomar posição, eu tenho para você uma terra que mana leite e mel. Oh, glórias a Deus. Uma geração perdeu a promessa, porque ficou apegado ao passado e ao Egito. É por isso que Jesus fala, que o vinho novo não pode caber em odres velhos. Ouça aqui com o teu coração nessa noite. Para viver o novo que Deus tem para nós, o nosso coração tem que estar disposto para o novo de Deus. Se Deus tem vinho novo e o meu coração é odre velho, quando o vinho novo entrar, arrebenta tudo. Foi o que Jesus falou. Não foi isso que ele disse sobre os panos? O pano novo no remendo velho, ele quer viver o novo de Deus? Quer viver as promessas de Deus para a tua vida? Não peça só para Deus trazer para o teu coração, não. Prepare o teu coração.
Santifica a tua vida, santifica a tua casa, busca uma vida com Deus, busca uma vida de integridade, busque ao Senhor, busque a palavra, ore, jejue, e você vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. O vinho novo só cabe em odres novos. Não adianta nós queremos viver o novo se nós estamos pensando no passado. Não adianta a gente falar assim: pastor, vamos viver algo novo na igreja. Amém. Com que dimensão, com que estrutura do passado? Não vai caber, vai destruir tudo. Palavras de Jesus. Então o nosso coração tem que estar preparado para viver as promessas que Deus tem para a nossa vida. Aí eu vou fazer um exercício que eu não costumo fazer, mas hoje eu vou fazer. Pergunta para o seu irmão do lado aí: o teu coração está preparado para viver o novo de Deus? E aí, Dudu, está preparado com esse tênis bonito? Qual o nome dessa cor aí? Não, Nike? É um azul, né? Um azul celeste. Amém? Então vamos voltar para a mensagem. Só bobeira. Vamos lá. Vamos nós. Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se a entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Primeira tentação: querer viver no Egito, viver no passado. Segunda tentação: idolatria do coração, desejo pela imoralidade, pelo pecado. Terceira tentação: murmuração. A murmuração é uma tentação que ronda o coração dos crentes. E às vezes, quando a gente cita a murmuração, até de modo para brincar, deixar a mensagem assim mais tranquila, a gente cita a igreja. Mas às vezes a murmuração está quando nós não vivemos bem dentro da nossa família. Às vezes a murmuração está quando nós queremos comprar algo, uma roupa nova, algo para nossa casa, um alimento, uma coisa diferente, e a gente não pode comprar e a gente reclama. Às vezes a murmuração não está necessariamente na prática do exercício do reino da igreja. Está nas pequenas coisas da na nossa vida. Quando alguém lá na empresa recebe uma promoção e a gente não. Quando Deus nos abençoa e a gente não enxerga a bênção de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque o murmurador, ele é aquela pessoa que olha para os problemas, olha para as dificuldades e nunca enxerga as pequenas bênçãos que Deus coloca em sua vida. E eu sempre gosto, quando falo de murmuração, de lembrar a mim e a você que ter um chuveiro com água quente em casa é uma bênção de Deus, meus irmãos. É uma bênção. Você já ficou sem água em casa? Sangue de Jesus tem poder, né, irmãos? Meu Deus do céu, pode faltar tudo, mas não pode faltar água. É muito ruim. Parece que a louça vai crescendo assim sozinha, né? Lá em casa vira uma árvore de Natal, assim, enfeitada, bonita. Meu Deus do céu, o negócio ruim é ficar sem água. Às vezes, quando vai faltar água, que o Samuel manda lá no grupo, vai faltar água, racionem água na igreja, eu já fico, ai meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Mês passado, Dudu, você está aqui, né, meu irmão? Maria Eduarda, tadinha, ela vai ficar mais vermelha do que já está, melhor seguir com você. Mês passado, Dudu, faltou, eu moro em condomínio, o gás é encanado, não é por botijão, o chuveiro e o fogão é por gás, deu problema na tubulação do gás, fechou-se o gás, 1 mês sem gás, irmãos. 1 mês. Foram 3 semanas e mais alguns dias. É prova. Aí eu tive a brilhante ideia, vocês sabem que eu sou uma pessoa de ideias, já? Vocês me conhecem. Eu tive a brilhante ideia de conversar com a irmã Ellie para a gente comprar uma panela elétrica. É bênção, né? Comprou uma panela elétrica, com 5 dias chegou o gás.
gastou o dinheiro, com 5 dias chegou o gás, usei a panela uma vez só, está lá guardada, vai ficar lá. No Natal eu tiro ela. E que prova é ficar sem gás, né, irmãos? Foi um mês tomando banho gelado, irmãos. Sabe aquele banho que tu entra dando glória a Deus? E estava esse tempo frio, mês passado, não estava? Que tem um inverno no meio da primavera, não tem? Tava aquela... A gente já entrava cantando louvores assim, adorando a Deus. Água gelada e não tinha gás, não tinha o que fazer, irmãos. Que bênção é ter um gás encanado. Que bênção, olha aqui, vem aqui em mim. Que bênção é ter liberdade para prestar o culto numa igreja. Porque há irmãos hoje no mundo, debaixo da terra, escondidos para poder prestar culto a Deus, porque se forem descobertos, eles vão morrer. Há irmãos hoje, dentro de casas trancadas, não podem ter um exemplar da Bíblia, porque senão serão assassinados pela sua fé. E olha só essa liberdade de prestar o nosso culto a Deus. A murmuração não permite que a gente veja os pequenos detalhes ou as pequenas vitórias de Deus na nossa vida. E eu não estou falando aqui, irmãos, de maneira leviana. Eu sei que há irmãos aqui que passam problemas. Eu também, eu sou um ser humano igual a qualquer um de vocês. Nós passamos dificuldades, nós enfrentamos adversidades, enfrentamos o deserto como o povo de Israel. Muitas vezes o deserto é escassez, é viver no pouco, é não viver os nossos sonhos. Talvez você esteja aqui nessa noite, passando por um deserto na sua vida, vivendo de provisão em provisão. O maná tem que cair amanhã para você poder almoçar. O maná tem que chover amanhã de novo para você poder jantar. Talvez o sol esteja escaldante sobre a sua cabeça. Talvez você não esteja enxergando ainda a terra prometida, a Canaã. E o deserto está falando para você. Satanás está falando no teu ouvido: volta para o Egito. Não está valendo a pena, não siga Jesus, larga o ministério. Talvez a aprovação esteja dizendo assim: olha, não está valendo a pena, é melhor você largar a fé, é melhor você desistir de tudo. Mas nessa noite, irmão, não ceda à tentação de abandonar o Senhor, não ceda à tentação de murmurar contra Deus, porque Deus tem promessas para o seu povo. Oh, glórias a Deus! Não é essa adversidade, não é essa doença que vai parar a tua vida. O Senhor tem mais para o seu povo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Nós não vamos parar apesar das adversidades. Satanás quer que você murmure, meu irmão. Satanás quer que você reclame do seu Deus. Como Jó, que foi tentado, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó falou o quê? Como falas uma louca mulher? Eu não posso amaldiçoar o dono da vida, é Ele quem me dá todas as coisas. Talvez você não esteja vivendo todos os seus sonhos, talvez você não esteja vivendo todas as suas promessas, mas isso é prova que no deserto Deus continua cuidando da sua vida, meu irmão. Oh, glórias a Deus! Creia na provisão do Senhor no meio do deserto. Não murmure, não se dê às práticas do Egito, não caia na velha tentação. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 10. Agora o tom da conversa vai mudar. Olha o que ele vai dizer, versículo 11, desculpa. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e ficaram escritas como advertências para nós. Versículo 12, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Sabe o que o diabo quer fazer comigo e com você? Quer fazer o que ele fez com Jesus. O diabo, e eu falei isso alguns domingos atrás aqui, tentou Jesus em 3 esferas: no corpo, na alma e no espírito, não foi isso? 40 dias de jejum e de oração, fome e solidão, irmãos. Vamos trazer o quadro para nós. 40 dias no deserto, falando com a areia já. Certo ou errado? É que às vezes a gente
lê o texto e não dimensiona o que está acontecendo aqui. 40 dias no deserto, irmão, você já está chamando a areia de irmão em Cristo. Fala a verdade. Você já está dando paz do Senhor para o arbusto. E você sem comer e sem beber. Era para morder qualquer pedaço de pedra que viesse na frente. É ou não é verdade? A gente lê o texto e a gente não presta atenção às vezes. Ou tem até um certo receio de conjecturar, irmãos. 40 dias. O Daniel ficou 21 dias orando, vai ver lá como é que foi a oração dele. Jesus orou 40 dias e 40 noites. E o diabo veio, presta atenção aqui, o diabo veio no meio do deserto, no meio da fraqueza do próprio Deus encarnado. Falou assim: por que você não faz aí dessas pedras pães? Por que você então, já que você não quer transformar a pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, por que então você, ao invés de ficar aqui no deserto falando com a areia, falando com o arbusto, por que você não se joga do pináculo do templo? Os anjos vão te segurar e todo mundo vai, ó, ele é o Messias, é a oportunidade perfeita, Jesus. Tentação do corpo, da alma, por último, tentação do espírito. Se você não quer nada disso, se você se dobrar a mim, todos os reinos vão se dobrar a você. Você vai ser adorado. Se dobra a mim, que todo mundo se dobra a você. Eu vou te dar todos os reinos da terra. Todos eles te servirão. Tentação em 3 dimensões: no corpo, na alma e no espírito. Não pense, irmãos, que o deserto não é lugar de tentação. Mas se o próprio mestre passou pelo deserto, resistiu o próprio Satanás e nos deu uma palavra: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você nesse deserto, Ele está com você nessa adversidade. Eu sei que eu prego a pessoas aqui nessa noite, pastor Abimael, e eu sei que você tem um coração pastoral, que a gente sobe aqui para pregar para esse povo, orando por eles, e nós sabemos que nós pregamos a um povo aqui que está enfrentando doenças, que está enfrentando desemprego, pessoas aqui que querem ver a estrutura do seu lar retornar, marido voltar para casa, mulher voltar para casa, filho voltar para casa. E é para você que eu trago a palavra do Senhor nessa noite. Não permita que o deserto pare você, não permita que Satanás engane a sua visão, não permita que o deserto, o calor, o frio da noite, a escassez de alimento e as dificuldades da vida faça você parar o projeto que Deus tem na sua vida, porque Deus tem mais para cada um de nós aqui. Você crê nessa palavra nessa noite? Resista à tentação, porque Deus não traz tentação, ou não permite tentação que chegue na nossa vida, além do que podemos suportar. Sabe o que significa isso? Ele está com você, Ele é a sua fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Oh, glórias a Deus por isso. O Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com o seu povo. Você pode dizer um amém bem alto aí, meu irmão? Oh, glórias a Deus. Nada nem ninguém vai parar a tua fé, meu irmão. Se fortaleça no Senhor nessa noite. Olha o que o texto está falando para mim e para você. É uma palavra de consolação nessa noite. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Sabe o que o texto está dizendo? Quando parecer que está tudo dando errado. João, me ajuda ali, João. Quando parecer que está tudo dando errado. Quando parecer que não vai dar mais. Existe ainda um lugar. Existe um lugar que é o seu suporte. É o quarto de oração. Quando parecer que o seu peito está apertando. Quando você bater nas portas e nenhuma se abrir. Quando você ligar para os seus amigos, apertar mãos e todos virarem as costas para você. Quando parecer que nada nem ninguém está te enxergando, o Senhor diz para você nessa noite: volta para o quarto de oração. Ali eu tenho suporte para você.
É ali que eu fortaleço você, para você suportar esse deserto que você está enfrentando. Oh Jesus, fala com a sua igreja, Senhor. Final do versículo 13. Mas quando vocês forem tentados, ei meu irmão, ouça isso com teu coração nessa noite. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo, quem? O Senhor. Ele mesmo, olha, Ele, não é o pastor, não é um homem qualquer, meu irmão. Quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Deus tem um escape nessa noite. Deus tem um escape para mim e para você. Não desista no meio do deserto. Não ceda às tentações. Deus tem um escape. Deus tem uma porta certa, tem um caminho certo, tem uma direção certa. E Deus está falando a corações aqui nessa noite. Que deserto longo esse que você está passando, hein? Quanta areia pela frente. Esse sol queimando a cabeça. Se não fosse essa nuvem da presença do Senhor, talvez você não suportaria. E esse frio à noite, se não fosse essa coluna de fogo, talvez você não aguentasse esse frio. Parece que é uma escuridão. O Senhor tem um escape para a sua vida. Não volte para o Egito jamais. Não volte às velhas práticas de idolatria, de imoralidade, de todo tipo de pecado, porque lá no Egito só tem morte, só tem destruição. Quando você passou pelo mar vermelho do batismo, o mar se fechou atrás de você, não tem volta para o Egito mais, oh glória a Deus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora, disse Jesus. Isso significa que você está nos braços do Mestre. Isso significa que Ele está com você no meio desse deserto. E o diabo vai colocando 1001 artimanhas. As dificuldades da vida aparecem para fazer você parar e desistir. Paulo está falando, olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Presta atenção para você não desistir, para você não cair, para você não fraquejar. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Creia no escape do Senhor para a sua vida. Creia que o deserto faz parte do processo. O Israel passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Deserto é, como é dito aí no popular, a escola de Deus. É o processo de Deus na nossa vida. É o processo onde Deus vai nos moldando e nos transformando para que a gente alcance o escape. E olhando daqui de cima eu já vejo pessoas quebrantadas. É sinal de que o Senhor está falando com a tua vida nessa noite. O Senhor tem falado a pessoas aqui. Ele tem escape para você. Talvez você esteja no online, você não esteja nem aqui presencialmente. O Senhor tem escape para a sua vida. Isso não é palavra de pastor, isso é a palavra de Deus falando nessa noite. Eu não sei quando o escape vai chegar na sua vida. Eu não sei qual é a hora que Deus vai mudar o quadro, mas eu sei que Ele tem poder para fazer. A hora dele, o momento dele, mas Ele tem o poder para fazer. Você pode dizer amém? Nós vamos cantar uma canção nessa noite. Eu queria que você adorasse comigo, ainda há tempo. A gente está terminando cedo hoje. Se coloque de pé no seu lugar. E com fé no seu coração, cante essa canção que nós vamos adorar nessa noite, como uma oração a Deus. Vamos adorar o Senhor.